Olá, você que está acompanhando este programa em parceria da RCO e da RPI. Aqui hoje discutiremos algumas questões sobre o cenário eleitoral de 2022. Um marco histórico com certeza para a nossa política. Comigo hoje eu tenho a participação de grandes nomes da Web TV, Francisco Eduardo, Luan Nicola. Muito boa noite para vocês. Vou começar dando boa noite para Francisco. Seja bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, João Lucas, pelo convite. Nós que estamos aqui fazendo uma transmissão simultânea entre a RPI e a RCO. A favor da democracia do Brasil, eleições 2020. E 2. Olá a todos. Esqueceu do 2. Boa noite, Luan. Olá, boa noite, João. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, tanto pela RCO quanto pela RPI. Hoje o tema é eleições e eu fosse você ficasse aqui com a gente porque tem muita coisa pra gente contar, viu? Com certeza, vamos começar com uma coisa muito interessante. No domingo passado ocorreu o primeiro encontro entre os candidatos que concorrem à presidência da República. Foi o debate da Band. Estiveram presentes os candidatos Felipe Dávila, do Novo, Ciro Gomes, do PDT, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e Jair Bolsonaro, do PL. E também estiveram presentes neste encontro as candidatas Soraya Tronic, do União Brasil, e Simone Tebet, do MDB. Eu quero dar start a essa cobertura perguntando a vocês que estão aqui comigo hoje, Luan, Francisco, quais foram essas percepções iniciais deste encontro entre os candidatos que demorou? A Band geralmente faz esse encontro antes, mais cedo. Só que devido às turbulências dessa campanha em 2022, ele ocorreu agora, quase no final do mês de agosto. Então, eis a pergunta. Primeiras impressões deste debate inicial, qual foi o clima e quem se saiu melhor? Eu quero começar com você, Luan. Eu queria que você trouxesse para a gente essa análise. Bom, realmente, antes do debate começar, durante a semana já foi aquilo. Será que Bolsonaro vai? Será que Lula vai? Um desmarca, o outro vai desmarcar. Um vai, o outro vai. Então ficou meio assim, uma caixinha de surpresa até no domingo às 9 horas da noite. Bom, como todo debate ocorre, a gente ouve as propostas dos candidatos e assim temos uma ideia, uma percepção a quem vai se sair melhor. Antes de comentar sobre os 4 primeiros que têm um grande destaque, vamos começar com Simone Tebet. Ela foi uma das principais que surpreendeu todos nós no debate. Nós estávamos esperando um confronto bem no início, diretamente entre Lula e Bolsonaro. Tivemos Simone Tebet já dando fogo no parquinho, como bem dizer. Jair Bolsonaro, como sempre, a gente já costuma ver em entrevistas e tudo mais, estava um pouco despreparado, nervoso e com muito medo, foi o que pareceu. Já Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, sempre, desde 2006, que ele não participava de um debate, então ele já chegou assim, bem devagarzinho, para ir tentando conseguir os eleitores indecisos. Ciro Gomes tem propostas bacanas, mas não chega a um emblema de chegar ao alto nível dos 3 primeiros. Se bem que ele já está em terceiro colocado em uma das pesquisas, mas ainda assim precisa dar uma alavancada, conquistar os eleitores indecisos. Então, para mim, iniciando, Simone Tebet foi a grande surpresa desse debate. Ela se saiu muito bem, tanto na sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo, como no primeiro debate realizado pela TV Bandeirantes, junto com a TV Cultura e o UOL, como de emissoras, realizando esse debate. Muito bem, tá aí a análise do Luan. Francisco Eduardo, eu quero saber de você. Pós esse encontro, qual a percepção inicial sobre
os dois principais candidatos que estão ali no primeiro e segunda colocação nas pesquisas eleitorais, respectivamente o candidato Lula do PT e o atual presidente, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, Jair Bolsonaro. Qual o saldo que você tira desse debate? Você acha que quem se saiu melhor nesse encontro, nesse embate, Lula ou Bolsonaro? Boa noite, perdão. Olá, João Lucas, e olá, Luan Nicola. Pois bem, antes de eu falar dos candidatos, eu realmente acho uma situação muito tensa. Todos que acompanharam o debate do último domingo perceberam isso, né? O confronto, eu acho que o debate discutiu mais os problemas dos candidatos do que os problemas do país, né? Teve muitas indiretas para partidos, para os candidatos, e isso é meio preocupante para a gente, né? Porque quando a gente vai assistir um debate, a gente quer ouvir propostas. Pois bem, sobre o Lula e o Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como bem colocado o Luan Nicola, não participa do debate desde 2006, né? Há muito tempo. Naquela época o Brasil vivia outro nível, né? Vivia um período de crescimento econômico, o ex-presidente Lula estava com sua alta popularidade, mas mesmo assim o ex-presidente foi para o segundo turno e disputou juntamente com o Geraldo Alckmin, que hoje é o seu vice. Olhe bem, né? Inclusive, eu estava até assistindo alguns programas partidários, Geraldo Alckmin disse no programa eleitoral que, apesar, né, das diferenças ideológicas, os dois têm um propósito de unir o Brasil. No debate, Lula e Jair Bolsonaro, na minha opinião, com a opinião de muitos analistas, o Lula se saiu melhor. Mas, em alguns momentos, eu acredito que o Lula não conseguiu dar a devida resposta entre alguns temas, né? É muito complicado para o ex-presidente, né, que já governou o país por 2 mandatos, também teve a experiência de ter conseguido eleger a presidenta Dilma Rousseff 2 vezes, e estamos vendo agora essa crise econômica. O candidato se sai bem pelo seu sucesso em 2006 e 2003. E agora nós temos aqui uma nova análise, né? Porque o Brasil agora está passando por outro cenário, um cenário de crise, um cenário mais difícil. Então, as análises acabam sendo positivas para o Lula, porque nós sabemos das crises recentes do presidente Jair Bolsonaro com a mídia, né? Com a questão das vacinas, com a questão também econômica. Então, o ex-presidente Lula, ele foi mais preparado para o debate, assim como na Rede Globo, ele falou mais tempo, conseguiu esclarecer muitas coisas, né? E o presidente Jair Bolsonaro, eu pensava que o presidente tinha um comportamento mais leve, né? Um comportamento mais paz e amor, mas não. Ontem, no último debate, ele baixou o Bolsonaro em 2018. Eu fiquei até surpreso. Eu não pensava que ele... Pois é, Francisco. Forma, né? Desculpe interromper você, mas é um dos pontos que eu queria trazer aqui, porque o Bolsonaro fugiu, né? O Bolsonaro ele fugiu da orientação que a própria campanha e a assessoria dele disse, Luan e Francisco. Ele foi contrário à orientação da campanha e direto ao ataque. Na primeira pergunta, ele direcionou logo para o seu principal oponente na disputa, que é o candidato e ex-presidente Lula, perguntando justamente sobre um tema muito delicado para o PT: corrupção na Petrobras. E aí o Lula ele já deu aquela resposta ensaiada que ele havia dado antes no Jornal Nacional. Ele leu aquela vasta lista de investigações que foram realizadas no governo do PT, falou também sobre as leis que ele aprovou, que falou que não era engavetador geral da República como o Bolsonaro. E aí isso pode ter causado no eleitor uma impressão não natural, porque ele fez o que eu estou fazendo aqui agora, mas eu estou fazendo para me guiar, e ele fez para responder sobre uma pergunta muito séria, que é corrupção no governo do PT, e ele leu aquilo. Isso não parece um tanto quanto não natural, Luan Nicola? Boa pergunta, viu? Bom, João Lucas, perdão, Luan Nicola. As pessoas, elas falam muito da questão da oratória do ex-presidente Lula, né?
Antes eu não via muito ele colando. Hoje em dia ele está colando muito porque a gente sabe que a bomba, a artilharia contra o ex-presidente Lula está muito grande. Pô, e acaba sendo difícil, né, diante de tantos assuntos delicados, responder um por um. Então o ex-presidente Lula acaba tendo a necessidade de fazer aquela lidazinha no papel, né, pegar seu óculos, dar uma lida, para dar a devida resposta e não cometer pequenos deslizes, né, como tipo apresentar números falsos. Mas Francisco, muito delicadas. Eu vou te interromper, João e Francisco. Eu acho que eu vou até colocar o óculos para falar o que eu penso. Tem aquela velho ditado que diz: quem não deve, não teme. Então, é muito irônico Bolsonaro e Lula falar sobre corrupção, já que Bolsonaro colocou um sigilo de 100 anos e Lula tem aqueles vários escândalos na era do petista, de 2003 até 2015, quando a Dilma sofreu o impeachment. Foram vários escândalos no período petista e vários outros escândalos no período bolsonarista. Agora, o que me deu a entender sobre o papel a qual a gente está falando é por o PT quer preparar o Lula para não dar uma escorregada, por mais que ele já está escorregando algumas vezes, e nós estamos num tempo onde a apuração de fato ou fake está muito em cima. Então, se, na visão do PT, Lula cometer fake news, escorregar, falar mentira, é claro que a imprensa, todo mundo que está de cima vai corrigir. Então, por isso, eu entendo o lado da era petista em preparar o Lula com o papel. Agora, teve aquele sorriso irônico do Lula na questão da pergunta do Bolsonaro. Eis a questão que agora eu faço a pergunta para os dois. Lula ou Bolsonaro? Quem é mais cara de pau em falar sobre corrupção? Pois é, uma boa pergunta, né? Às vezes parece que um está falando para o espelho o que o outro precisa ouvir. Parece que eles estão falando consigo mesmo. Agora, o Lula é interessante, você trouxe um ponto muito importante nessa discussão, que é, ele está ouvindo a assessoria, ele está fazendo o contrário do que o Bolsonaro faz. Porque o Bolsonaro foi para o Jornal Nacional e toda a assessoria da campanha dele pediu: presidente, por favor, faça o media press, participe do treinamento para ir lá no Jornal Nacional. E ele não fez, ele recusou. Em compensação, o Lula faz o oposto, muito extrapolado. Ele pega um pedaço de papel e diz: olha, eu fiz isso, isso, isso e isso. De fato, parece que não é algo natural, parece que alguém preparou a resposta e disse: olha, se perguntar sobre corrupção, o senhor pegue isso aqui e leia. Inclusive, no papel estava escrito Lava Jato atrás, quando ele leu. Não sei se vocês perceberam, estava lá Lava Jato, e aí ele leu tudo aquilo. É diferente de quando ele respondeu o Ciro sobre corrupção. Porque aí ele fala: olha, Ciro, eu fui inocentado em 26 processos, a ONU me declarou inocente. Tem um tom de veracidade ali. Mas a questão é o seguinte, a gente não sabe quem que é o hipócrita, porque se eles fizeram um bom trabalho, eles vão lembrar isso de cabeça. Eu não sei quem que é o pior, o Lula com me desculpe a todos os cristãos se eu for ofender agora, com uma bíblia do Novo Testamento, falar: eu fiz isso, 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 fui inocentado por isso e isso, ou Bolsonaro que vem com as escritas na mão, igual ele foi na sabatina do Jornal Nacional. Ou seja, eu não sei o que é pior. Se um não escuta a assessoria, o outro escuta, mas é bem pior. O que me deixou entender no debate foi: eu não quero saber se o Lula foi inocentado isso tudo, porque já passou na televisão, vários veículos de mídia noticiou que ele foi inocentado e tudo. A gente estava esperando ali propostas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Mas é claro, como bom futuro jornalistas que somos, já estavam sabendo que ia ter um embate ali, um ia falar de corrupção, um ia falar do podre do governo do outro. Ou seja, o que me deixou meio assim na dúvida é o seguinte: os próximos debates. Porque Bolsonaro deu uma recuada. Lula deu uma pequena avançada, mas recuou. Qual que é a opinião de vocês dois? Você acha que eles vão para os próximos debates que vão Eu vou passar
eu vou passar a palavra para Francisco responder isso, mas antes, uma informação que eu trago aqui, porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ela está reavaliando se ele vai aos debates, os próximos debates. As sabatinas já está confirmado que ele vai participar, mas e os próximos debates? Porque as pesquisas qualitativas feitas após esse primeiro embate na Band indicam que o saldo para o presidente Bolsonaro foi mais negativo do que positivo. Certo que ele não perdeu voto nenhum nessa brincadeira toda, porque ele agradou muito o eleitor dele. Ele falou da corrupção do PT, ele falou de questões morais, e aí ele fez essa defesa forte dos ideais que ele trouxe na campanha de 2018. Isso agrada o eleitor fiel dele, mas não conquista novos votos. É capaz de fazer com que ele perca mais votos e aumente a rejeição, que já é muito alta. Francisco, e aí? Bolsonaro vai ou não vai aos próximos debates? E se for, corre risco? Pois bem, João Lucas, de fato, eu acredito ainda que após esse debate, eu acredito que o Bolsonaro tem pessoas muito fortes ao lado dele, diferente de 2018, né? Ele não tinha o Ciro Nogueira da vida do lado dele, não tinha o Fábio Faria da vida do lado dele, e hoje em dia ele tem. Tem o Fábio, tem o Ciro Nogueira, tem aquele outro que é o presidente do PL, né? Que é uma pessoa muito poderosa, também muito influente nessas questões. E eu acredito, né? Eu estou vendo aqui numa lista, o próximo debate é o da Rede TV, né? A gente sabe que a Rede TV não tem toda aquela relevância que como tem a Band, a Record ou o SBT. Então, talvez, né, ele ou o Lula não participem juntos do debate até da Rede TV por conta da relevância, né? Se fosse no debate numa Record, na Globo, talvez ele ia, por questão de aparência. Mas se ele seguir todas as regras da assessoria, passar por aquela mentoria, ele pode se sair bem no debate. Mas se ele continuar dessa forma, ele pode querer ir para o debate, mas a assessoria, depois disso, não. Então, são duas opiniões opostas. E a gente sabe, né? Eles insistem, Bolsonaro, vai lá, participa da mentoria, para você falar melhor lá no debate. Mas não, ele não quer. Ele diz que ele mesmo fala do jeito dele. Está escrito na mão, e eu acredito, né? Que talvez ele participe de debate do primeiro turno, mas em emissoras assim, mais consolidadas, como a Record, e a Globo, que também tem a TV Aparecida, né, que faz o debate em conjunto com a CNBB e a Canção Nova, essas emissoras católicas. E eu acredito que isso vai influenciar, até porque o Lula tem essa questão do eleitorado evangélico e eleitorado católico, né? O eleitorado religioso do Bolsonaro, que é uma questão muito importante a ser discutida, né? Se ele vai ou não participar do debate que vai acontecer na TV Aparecida já no dia 13 de setembro. Resta saber. Eis a dúvida. Aí, tá vendo aí? Um ponto estratégico. Eis essa grande dúvida. Pode falar, Luan. Eu creio que, como a Band é uma emissora assim, que tem relevância, ambos foram, creio que no debate do SBT, um pouco com a CNN também eles vão, e na Globo. Agora, tanto o Record como o Rede TV, fica aquele critério. Porque a Record ultimamente não está tendo tanta relevância, eu não vou fazer uma polêmica com a Record aqui, mas ela não está tendo uma relevância tão grande, até porque nós sabemos qual é o editorial que a Record está seguindo, mas eu acredito que o debate que vai ser realizado pelo SBT, CNN em pool, com outros veículos, e também na Globo, os dois vão se enfrentar. Com certeza. Para fechar esse bloco sobre Bolsonaro e Lula, uma última pergunta agora, Luan, porque muitos analistas têm indicado que talvez Bolsonaro tenha agido errado no debate, pegando aqui uma questão mais analítica da campanha em si. E dizem que ele antecipou estratégias do segundo turno logo no primeiro debate. Como assim? Ele pegou e foi para o embate muito duro com o presidente Lula. E ele assumiu novamente a postura que ele tinha em 2018 de um candidato outsider, um candidato que não faz parte do meio político, sendo que ele é o presidente e está concorrendo à eleição, a uma reeleição nesse caso. E a indicação comum em debates políticos é que
os candidatos que estão tentando reeleição assumam uma postura serena, sem ataques prévios, sempre uma postura de muita calma e tranquilidade, como o presidente Lula assumiu nesse debate, mas diferente do que Bolsonaro fez. Você acha que ele realmente antecipou uma estratégia de segundo turno, de embate com Lula logo no início? Ele até chegou a citar, Luan, ele falou assim para os outros candidatos: me desculpem vocês, mas a polarização é muito grande. Palavras dele nesse debate. E aí, qual a sua posição, Luan? Bom, com certeza ele já se antecipou. Eu vou pegar uma frase do Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, na sabatina do Jornal Nacional. Feliz era a época onde a rivalidade era entre o PT e o PSDB do Alckmin. Grandes tempos que não tinha, né, essa briga. Eu acho que ele se adiantou muito para o segundo turno, mas eu coloco um ponto de interrogação. Será que vamos ter segundo turno? É uma questão muito difícil, porque tanto quem está no terceira ou quarta posição pode subir, coisa que a gente sabe que é muito difícil, porque o embate está entre Lula e Bolsonaro nessas eleições. E o seguinte, está sendo complicado, está tendo uma polarização na política brasileira pelo simples motivo. Em 2018, votaram no Bolsonaro para não ter o PT, e agora, em 2022, estão tentando votar no Lula para não ter Bolsonaro. Ou seja, o eleitor está indeciso. Por isso que tem o Ciro Gomes e a Simone Tebet. Eu não vou falar dos outros dois candidatos, porque eu acho que eles não são tão fortes o suficientes. E nem vai chegar a ter uma grande porcentagem de votos, tanto percentual para mais ou para menos. Está mais para menos. Mas Lula e Bolsonaro, ambos estão se adiantando para o segundo turno. Eu acho que vai ter muita água para caminhar aí, porque vai ter polarização e vai ter muita coisa, como eu posso dizer, eles vão se adiantar. Eu acho que cada debate que for ocorrer, que ambos for participar, o eleitor vai ficar indeciso entre um ou outro para chegar no segundo turno. Ou, propositalmente, os assessores de campanha estão fazendo isso para que ambos façam essa polarização para já se antecipar para o segundo turno. Excelente análise, Luan. Vamos correr aqui que tem muito assunto ainda para a gente falar. Para falar agora dos outros candidatos, vou pedir aqui uma brevitude, se for possível. Eu sei que isso dói no coração da gente que gosta de trazer informação completa para quem está nos assistindo, mas é necessário porque que debate para render assunto. Mas vamos lá, Francisco Eduardo. Ciro Gomes atacou os outros candidatos com classe. Falou do Lula, falou do Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai ver um trecho desse embate, como você pediu, Francisco, mas eu queria que você trouxesse aqui rapidamente um candidato que foi firme nas respostas, sem ser agressivo. Ele foi incisivo, mas não foi agressivo. Saldo positivo de acordo com as pesquisas da Datafolha e Quest Genial. Uma análise inicial desse impacto do debate. Ao longo dessa semana a gente vai saber isso mais profundamente conforme forem sendo divulgadas as novas pesquisas. Ciro Gomes, Francisco Eduardo. João Lucas, o Ciro Gomes, desde aquela primeira eleição dele, né, as pessoas são chamadas muito a dar atenção por conta da inteligência do cara. Eu vou falar aqui como as pessoas falam, o cara é muito inteligente. O cara, ele é desenrolado, como diz o pessoal daqui, né? Tem essa experiência muito grande, herdada do pai dele, que foi prefeito de Sobral, né? Já foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza. Foi um cara que estudou em Harvard, parece, foi um cara que ao longo dos anos adquiriu muito conhecimento através da experiência. Ele é mais experiente que o Lula. O Lula, por exemplo, de fato, ele foi ex-governador e ex-prefeito. E o pai dele foi prefeito de Sobral. O Lula, o único cargo no executivo que ele exerceu foi o de presidente. Foi um bom presidente, mas também foi um bom presidente porque teve excelentes pessoas do seu lado. A gente não deve só olhar para o candidato, a gente tem que olhar também na equipe que está atrás dele. E além do Ciro Gomes, se o Ciro Gomes já é inteligente, imagine a equipe dele.
Então foi um cara que se saiu muito bem nas respostas, né, nas propostas também. O cara, ele, em todo momento, ele sempre aproveitava a oportunidade, seja de tréplica, de réplica, para lançar uma proposta. O cara não só falava do candidato, né, mas falava da sua proposta. E ele é muito inteligente nessa questão. É um cara desenrolado, sabe falar, não deixa ninguém interromper ele, né? Um cara, por mais que consiga interromper ele, ele vai lá e continua a falar, né? Até as piadinhas dele são bem pensadas. Então, o Ciro Gomes é um cara muito inteligente e se saiu muito bem no debate e vai se sair muito melhor nos outros, porque ele está fazendo uma excelente campanha. Verdade, um marqueteiro forte faz diferença nesse assunto. Luan, você quer falar? Só completar o que o Francisco disse, o Ciro Gomes, ele tem umas propostas que são benéficas para o Brasil, mas como eu até mesmo conversei com você aqui no bastidor, infelizmente, se ele fosse eleito, a gente sabia que ele ia ter grande dificuldade para as propostas passar na Câmara dos Deputados, pelos senadores, porque a gente sabe aonde está o problema maior para aprovar as leis. Mas as propostas do Ciro são excelentes, assim como da Simone. Essa é a principal crítica, né? A proposta dele de governança. Como ele vai aprovar as medidas sem o parlamento? Aí ele fala, não, eu vou dar um sinal. Eis essa questão, será que só um sinal é suficiente? Isso caberia um programa inteiro e vai caber ainda. Vamos ter calma que ainda tem muito tempo para essa discussão. Pode falar, Luan. Um plebiscito, como diz ele, juntar o povo e fazer um plebiscito. Até um plebiscito precisa da aprovação do Congresso. Como Ciro vai fazer isso? Eis a questão. Mas vamos pular para o próximo. Para mim, e não só para mim, na análise dos especialistas da área, das pesquisas que saíram, sem dúvida a pessoa que saiu com o saldo mais positivo desse debate foi a candidata Simone Tebet, do MDB. Ela que passou por uma maratona para conseguir chegar ao cargo de candidata. Teve que enfrentar o próprio partido político, Luan. Lutou contra os grandes caciques do MDB, contra os candidatos dos outros partidos desse que eles chamam de Frente Democrática e resistiu. Está aí como candidata à presidência da República, elogiadíssima no debate, elogiada por petistas, elogiada por ciristas pelo desempenho no debate, se apresentou ao eleitorado, complementando o que já havia feito ao Jornal Nacional, atacou o Bolsonaro ferrenhamente, tocou em temas duros para o governo Bolsonaro, como corrupção, compra de vacina, a questão das mulheres, que a gente vai discutir daqui a pouco, e críticas ao Lula, mas foram críticas mais brandas. O Lula também fez aquele afago, né? Como o Ciro Gomes disse, é o encantador de serpentes, fez aquele afago, falou que a Simone fez um bom desempenho no Congresso. E aí, podemos esperar possível crescimento nas próximas pesquisas, Lua? Olha, eu analisei bem essa batida no Jornal Nacional, analisei bem esse debate na Band, e eu acredito numa reviravolta. Simone Tebet pode passar por terceiro lugar tranquilamente. Eu não duvido muito dela chegar ao segundo lugar. Mas ela enfrentou, como você disse, muitos caciques do partido dela, porque metade estava apoiando o Bolsonaro e metade estava apoiando o Lula em questão da candidatura. Se mostrou uma candidata muito eficiente, com propostas realmente que interessam o Brasil, e sim, eu acredito que ela possa subir nas próximas pesquisas, e se ela continuar do jeito que ela está, botando a cara a tapa nesses debates, eu creio que ela vai subir nas pesquisas. Agora é uma questão que ela enfrentou, criticou bastante o presidente Bolsonaro em questão do sigilo de 100 anos, em questão da não compra de vacina, na demora, citou sobre a CPI da Covid, ou seja, ela enfrentou o tchutchuca do Centrão com firmeza.
Pois é, tá aí, Luan Nicola. Estamos enfrentando uma pequena instabilidade aqui, então eu vou chamar um intervalo comercial e a gente volta a seguir com a continuidade dessas discussões aqui nas eleições 2022, cobertura da RCO e RPI. A gente volta já já, não sai daí. Eleições 2022. Você ainda não tem seu título de eleitor digital no celular? Baixe agora mesmo seu e-título. Nele constam o número do seu título de eleitor e seu local de votação. E-títulos com foto valem como documento oficial na sessão eleitoral. Você também pode justificar sua ausência na votação pelo app. Baixe seu e-título com antecedência. Importante, o e-título não poderá ser emitido nos dias de eleição. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta com a cobertura das eleições 2022, uma parceria da RCO juntamente com a RPI. Comigo aqui, Luan Nicola, da RPI, Francisco Eduardo, ex-diretor-geral da RCO. Novamente a você, uma boa noite. Vamos continuar as nossas discussões de hoje. E agora falando aqui com embasamento, temos vídeos para a gente trazer para discutir algumas questões importantes. A primeira das nossas questões, Luan e Francisco, que você que está em casa assistindo a gente, é sobre o presidente Jair Bolsonaro. Porque durante o debate houve um bloco onde os jornalistas fizeram perguntas diretas aos candidatos com comentários de outros candidatos. A jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães, dirigiu uma pergunta ao candidato Ciro Gomes sobre o Esquema Nacional de Vacinação. E durante a sua pergunta, ela relembrou os problemas vivenciados pelo país durante a pandemia de Covid-19, especificamente sobre a compra de vacinas. E aí o presidente Jair Bolsonaro atacou duramente a jornalista e, após isso, outros candidatos se manifestaram contrários ao presidente, como foi o caso da candidata Simone Tebet, do MDB. Vamos ver um trecho editado, lembrando, é um trecho editado de alguns momentos, porque a gente não pode exibir tudo aqui. Vamos dar uma olhada nisso. Pois é, vimos aí que... Cadê o Francisco? Sumiu, ele vai voltar. Vimos aí que a situação ficou quente, Luan. Impacto negativo para a campanha do Bolsonaro, mas, sobretudo, impacto negativo para a sociedade que presencia, Luan, uma situação como essa. Seus comentários. Bom, não vou chegar ao ponto do presidente, mas eu acho que pensamento negativo que ela teria, né? Que imagem do horror é como se fosse a casa do horror, a imaginação. É triste, mas que lamentável. Falando sinceramente, é muito lamentável que em pleno século XXI as mulheres são tratadas ainda desse jeito, e a gente vê como o presidente trata a jornalista. Isso quer dizer que, só porque a jornalista em que não medida é o senhor acha que a bolsonarista, desinformação sobre não é vacinas, isso, não interessa, difundida isso não é o foco, inclusive que ele vai destratar. É inacreditável. Você pode perceber em dado momento que o Ciro Gomes começa a rir, assim, com um riso disfarçado, depois ele coloca a mão na cabeça, até ele mesmo ficou sem graça. Então eu acho assim, foi dizendo, o presidente precisa de ter voto ainda mais das mulheres, porque são questões que poucas ainda votam nele, e ele faz esse tipo de coisa. Isso mostra o que ele fez durante 4 anos, destratando qualquer que seja as pessoas, e mostra isso no debate. Isso mostra claramente que o presidente ainda não está preparado para ocupar a presidência por um segundo mandato. Espero que nem seja nunca.
É porque o nível que ele tratou a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, foi inadmissível. Isso, independente de qual pessoa que seja, independente de qual candidato que seja, isso não deve ser feito. E parabéns à atitude da Simone Tebet, que colocou um freio, uma linha direta no presidente. Francisco Eduardo, realmente um caso que reforça ainda mais aquela velha questão que não é de hoje. Presidente Bolsonaro e mulheres, na mesma frase, vira problema. O que é que você tem a dizer sobre isso? João Lucas, você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Bruna Nicola, você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Eu acho que o Brasil deve seguir essa linha. Aquele partido que não seguir com as regras do governo vai... aquele veículo de comunicação que não for a favor de mim vai sofrer as consequências. Esse é o recado, a gente sabe, né? A gente conhece a Vera Magalhães, uma pessoa muito inteligente, né? Sabe conversar, sabe apresentar muito bem o programa, né? Eu não acompanho muito ela na TV Cultura. Antigamente, 2018, 2014, eu acompanhava muito ela, né? Em outros veículos. Mas hoje em dia, eu já não acompanho mais. Por ser a Vera Magalhães da TV Cultura e também por ser mulher, ainda mais nessa situação onde o presidente se encontra em relação às mulheres, ficou mais difícil. Isso aí é mais uma bomba de artilharia para os outros candidatos usarem contra o Bolsonaro. Olha aí, tá vendo? Criticar de outra forma, não daquela forma tão agressiva, né? O cara quase humilha a mulher em rede nacional. Não, isso é triste. Rede nacional e internacional. A mídia internacional está de olho no Brasil. O Brasil se tornou importante porque está sendo uma ameaça para a democracia. Então, a gente, além na repercussão nacional, está internacional. Vários veículos internacionais mostraram as imagens. Ou seja, isso vai rodar o mundo. Completamente despreparo. Sim, com certeza. Eu quero reforçar, porque essa história de que existe mídia imparcial, tudo é falso. Eu como diretor-geral da RCO, deixo bem claro, a RCO é contrária a qualquer tipo de agressão. Sobretudo uma agressão que deixa milhares de mortas todos os anos no nosso país, como é o caso do feminicídio. E parabéns aos candidatos e candidatas, sobretudo, porque esse foi um debate das mulheres. Quem assistiu esse debate pôde ver a representatividade feminina e como é importante ter mulheres presentes, mulheres fortes, jornalistas e candidatas, que deixaram claro ao presidente Bolsonaro que não é qualquer coisa que pode ser dita. Eu tenho uma frase que eu costumo repetir, Luan e Francisco, muitas e muitas vezes: liberdade de opinião não é isenção de culpa. A gente não pode achar que pode falar tudo em nome da liberdade de expressão. E o presidente Bolsonaro passa por cima de direitos civis, passa por cima das liberdades individuais, quando ele abre a boca para fazer um comentário como esse. Dizer a uma jornalista que está fazendo o seu papel como imprensa: afinal de contas, qual o objetivo de Bolsonaro atacando a imprensa? A imprensa não é candidata. A Vera Magalhães não era candidata no debate. Ela estava ali para fazer perguntas. Se ele não gostou da pergunta, é direito dele, mas isso não é função de presidente da República ou de candidato atacar a imprensa porque não gostou de uma pergunta. Veja o Lula, saiu da entrevista e não quis falar com a imprensa. Apenas disse: foi muito bom, e foi embora. Se o presidente Bolsonaro não queria responder a Vera, ficasse em silêncio, passasse o seu tempo ou fizesse como o grande Eduardo Jorge, que apenas dizia: bem, isso aí não é da minha candidatura, isso aí não tem nada a ver comigo, e pronto. Mas, infelizmente, a gente presenciou uma cena dessa, mas importante que isso tenha acontecido para deixar claro, né, Luan, que não se pode fazer esse tipo de coisa. Eu vou usar uma frase que eu compartilhei no Twitter, você até mesmo curtiu.
mas isso foi usado durante a pandemia. A história vai julgar também os que se omitiram, que foram negligentes, que foram desrespeitosos. A história atribui glória, mas também desonra. E história é para sempre. Então, tudo que a gente está vendo aqui, é claro que a gente vai dar a nossa opinião e fazer a nossa análise, mas é a história que vai julgar os que merecem a glória e os que a não merecem a glória. Ou seja, eles merecem a desonra. É isso. Esta eleição de 2022 está marcada na história, assim como as eleições de 1989 fizeram parte da história, né? 40 anos depois, 40 anos não, perdão, 30 anos, um dia desse. O Brasil acordou ontem, o Brasil nasceu ontem. E a gente está passando por esse momento difícil. Você sabe qual que é o problema realmente do Brasil? Nós temos que avaliar os políticos igual uma grande parte da população avalia quem vai sair do BBB, quem vai para fora da casa. É isso que nós Isso aí, temos. né? Com isso certeza. O Brasil todo se junta para julgar uma pessoa no Big Brother, mas não se junta para julgar um candidato que vai governar o país pelos próximos 4 ou 8 anos. São inteligentes, eles fazem uma análise absurda para ver quem não merece ganhar o prêmio e tem que sair da casa. Por que não se unem para fazer isso nas eleições? Qual é o problema? Eu acho que divergência política tem. Isso é de costume. Nós temos aqui um posicionamento político igual. É claro que nós não vamos colocar isso no ar, mas eu acho que devemos respeitar os posicionamentos ao contrário. Mas, desde que a sua opinião é a sua opinião e a minha opinião é a minha opinião. E opinião não se discute se está certo ou errado, tem que respeitar. E uma grande parte aí de políticos e de marionetes da política não respeitam. É isso. Excelente análise. Quer falar, Francisco? Eu concordo plenamente com o Luan Nicola. De todas as maneiras, desde o começo da ligação, que eu estou aqui sempre concordando com as ideias dele, um cara que sempre tem razão, um cara de boas análises, e esta eleição está marcada para a história. Muitas agressões, muitos ataques. Eu espero que nos próximos debates os candidatos discutam mais propostas. É isso que interessa para o Brasil. Eu acho que discussões por problemas políticos, pessoais de certos candidatos não valem a pena discutir. A gente tem que discutir a saúde, a educação, que tanto foi prejudicada no Brasil durante esses anos todos, né? A educação do Brasil que está estagnada há anos. A gente vê aí países como a Suécia, a Noruega, ao passar dos anos, vai sempre atualizando a sua forma de educar os alunos, e o Brasil não. O Brasil ainda permanece, né? Nessa questão também de valorização dos professores, das escolas, da merenda escolar também, que é um assunto muito polêmico e devia ser debatido, que eu vejo muito aqui no Maranhão essa polêmica, né? Não sei se tem na Paraíba e em Minas Gerais, mas a educação é a base de tudo. Verdade, Francisco. Eu quero puxar um gancho e eu já vou deixar você comentar, porque você falou sobre assuntos que não levam a lugar nenhum para a população nos debates. A gente viu no debate de domingo uma cena um tanto engraçada. O candidato, ex-presidente Lula, tentando afagar o candidato do PDT, Ciro Gomes. Disse: Ciro, tem um coração mais mole do que a língua. E o Ciro riu, que mostrou os 32 dentes da boca inteira. E depois disse que o Lula era um encantador de serpentes. Mas eis a questão: quem são as serpentes que o Lula está encantando? Será que o Ciro é uma delas? A gente vai discutir isso depois que a gente vê esse trecho. Tá aí, a gente viu Lula e Ciro protagonizando esse momento icônico do debate. Cantador de serpente. Ah, eu não fui para Paris, não foi porque estava preso.
entre outras discussões, e no fim o Lula dizendo: não importa, eu vou discutir com você no segundo turno, Ciro, porque eu vou estar lá. Foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer isso: eu vou estar lá e você não. Francisco Eduardo. O Lula, olha, eu sinceramente, desde o ano passado, desde 2020, a gente vai discutindo sobre essa questão das alianças do Lula, né? Eu imaginava mais o Ciro Gomes do lado do Lula desse ano do que o Geraldo Alckmin. Eu acho que o Lula conseguiu encantar algumas serpentes aí, né? Com todo respeito ao Geraldo Alckmin aí. Mas vamos ver no segundo turno quem é que o Ciro Gomes vai apoiar. O Bolsonaro que ele não vai apoiar, né? Eu lembro até de uma piadinha que ele fez, né? Que o Ciro Gomes disse que ia fazer de tudo, né? Ia para o segundo turno. Mas se ele tivesse o apoio do Bolsonaro, não ia aceitar nem morto, eu acho, né? Ele falou: eu aceito o apoio de todo mundo, menos do Bolsonaro. Menos do Bolsonaro, isso. Aí, né? Eu quero ver como é que isso vai ser. Olha, eu espero muito ver. Eu acho que muitas pessoas esperam não ver isso, né? Porque querem que o Lula ganhe no primeiro turno. Mas, se caso tenha o segundo turno, eu espero muito ver o Ciro Gomes do lado do Lula. E olha, Francisco, uma outra informação, né? Quando o Ciro saiu do debate, perguntaram a ele: Ciro, quem você acha que foi pior no debate? E aí ele retornou àquela velha resposta que ele disse quando perguntaram se ele preferia a Hillary ou Trump, e ele disse: vale morrer. Ele respondeu isso quando perguntaram: quem foi pior, o Lula ou o Bolsonaro? Ele disse: vale morrer. Luan Nicola. É um deboche gigante. Meu futuro. Quem sabe assim eu acerto, daqui a alguns anos a gente conversa sobre isso. Se Lula for eleito, ele vai ser muito esperto se chamar o Ciro para perto dele, para discutir ideias. Porque as sugestões do Ciro Gomes é incrível. As propostas dele são boas. Assim, 80%. Lula, né? O Lula chegar lá no Ciro Gomes. Ciro Gomes, eu vou lhe dar o espaço, devia espaço no governo para resolver certos problemas, porque o Ciro Gomes ele tem a carta na manga. Ele tem a carta na manga e a carta na cabeça também, né? Que é um cara muito inteligente. E eu espero muito, caso o Lula vença, que tenha isso que ele chama o Ciro Gomes, que ele converse com os outros partidos, né? Porque o Ciro Gomes é uma pessoa necessária para o Brasil, eu acredito nisso. Eu, pessoalmente, é um cara que tem muitas ideias, e essas ideias têm que ser postas em prática, né? É isso, eu espero muito que isso aconteça, e o Lula, por mais que o Ciro Gomes critique ele não se dá com as críticas, né? Pois é, Francisco. Ele tá esperto. Ele tá esperto. Gente, a gente está chegando próximo ao fim, mas antes de terminar, um último acontecimento dessa noite. Esse de bastidor, não foi na frente das câmeras. André Janones, ex-candidato pelo partido Avante, desistiu da candidatura para apoiar o ex-presidente Lula, candidato pelo PT, fortalecendo a candidatura nas redes sociais. Estava lá no debate da Band, junto aos assessores, do lado de fora de onde foi realizado o debate. Também estava lá presente o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, investigado pela Polícia Federal por grilagem, ou seja, derrubar árvore. Vale lembrar esse fato. Só que, Luan, os dois são candidatos a deputado pelo seu estado, Minas Gerais, e protagonizaram a seguinte cena ontem. Vamos dar uma olhada. E não para por aí, porque o André Janones ainda brigou com mais gente nessa noite. Parece que foi mais tenso no bastidor do que dentro do debate, Luan e Francisco. Mas o porém, porque dessa análise toda, o Partido dos Trabalhadores, o PT, chapa da
cabeça da chapa da candidatura do Lula, disse: olha, Janones, eu não gostei dessa sua atitude ontem. O Lula vai falar com você. Parece pai ameaçando o filho. Olha, cuidado, o Lula vai vir conversar com você. E vai acontecer, o Lula vai sentar com o Janones e dizer: oh, não tem condição, Janones, de você brigar assim com os bolsonaristas, porque isso vai contra o que a gente está pregando. O PT diz: vamos fazer união nacional, vamos evitar a briga, não bata de frente com o bolsonarista. E o principal nome da campanha nas redes sociais vai lá e briga. A gente já espera isso do pessoal que apoia o Bolsonaro, porque é o modo comum deles agirem. Mas quando o Janones faz isso, o negócio é impactante. Ele falou ontem em entrevista: eu uso as mesmas armas que eles, só que para o bem. Por isso que eles não gostam de mim. Só que em compensação, o Avante, o partido do Janones, adorou, está se deliciando com isso. É mídia gratuita para o partido e querem botar o Janones em todo canto. Eis a questão: quem está certo? O PT ou o Avante? Palavra para Luan, que é conterrâneo aí dessa candidatura. Francisco, você já fala. O Lula vai chamar ele no canto e vai falar: você vai ficar virado para a parede pensando nos seus atos, tá bom? Pense bem o que você vai fazer, porque isso vai estragar minha imagem, pô. Me ajuda aí, né? Agora, o Avante, é claro, o Avante é um partido que não tem grande repercussão, é bem pequeno. Então, pro Avante isso é maravilhoso. Muita briga. Tá parecendo casos de família? Ou você na TV? Tipo isso. Mas é o seguinte, pro Avante isso é bom. Mas pro PT não é, porque o PT tá pregando paz e amor, né? Agora, realmente, falando sério, isso não é uma boa imagem para o PT. Isso não é uma boa imagem para quem apoia o Lula. Imagina só, João. Eu vou estar te apoiando, mas o Francisco é contra você. Eu vou lá e vou brigar com ele. A quem vai espelhar essa imagem? A imagem que vai ficar feia para você. Porque a minha já vai estar desgastada. Então a sua vai ficar mais ainda. Tá jogando o mesmo jogo. Isso é perigoso, né, Lu? Exatamente. Ou seja, se ele usa a mesma arma que os outros, mas para o bem, que arma é essa? Use uma boa pergunta. Arma, uma paz e amor, porque pagar com a mesma moeda a gente sabe que não dá certo, mesmo que seja para o bem, isso não dá certo. Agora, que vergonha! E é isso daí que vocês querem eleger, gente? Porque, pelo amor de Deus, ficar brigando. Eu não sei o que estava melhor, o debate na Band ou os bastidores, porque os bastidores rendeu até uma pipoquinha. Verdade. Francisco, suas palavras. Essa briga me lembrou muito de um antigo programa nesta linda emissora, o Pânico na Band, né? E eu acho que eles usaram umas armas também aí, que são esse monte de iPhone que tem aí, né? A gente vê uma briga dessa e compara com o restante do país. As pessoas brigando por política, né? A gente vê a briga aí, um bocado de gente com iPhone na mão. Coisa que passa longe da nossa realidade, mas mesmo assim a gente briga que nem eles por causa de política, né? O André Janones, juntamente com o Ricardo Salles, protagonizaram esse show de horror no debate de ontem. Claro, isso é ruim para o ex-presidente Lula, para o seu partido, para a sua campanha. Mas é bom pro Avante, porque assim o Avante, o Janones ganha mais mídia e talvez o Janones pode usar um pouquinho dessa mídia que ele tá tendo essa semana para ajudar um pouquinho o Lula, né? Então eu acho que tá em meio termo, talvez atrapalhe, talvez ajude, né? Vamos só ver quem foi que começou essa briga. Eu não dirá isso. Quem que começou foi o Salles, né? Gente, eu peço desculpa por interromper vocês, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim deste primeiro encontro, infelizmente, Francisco, das eleições 2022, mas esse é o primeiro de muitos. Acompanhe a cobertura completa dos acontecimentos que realmente importam, com um jornalismo único, singular e que traz uma análise verdadeira
do que nós estamos percebendo. É um jornalismo opinativo, é um jornalismo jovem, é um jornalismo feito para a web. Muito obrigado, Luane Cola, pela participação aqui. Obrigado novamente à RPI, que está junto da RCO nesse processo. Obrigado, Francisco Eduardo, por aceitar o convite e vir aqui conversar com a gente hoje. E obrigado a você aí de casa que está participando com a gente. Continue aqui na RCO, continue aqui na RPI. Até a próxima.